podemos e devemos ter esperança sim. Há razão para ter esperança, não nesse mundo. Há motivo para nós termos esperança, não nesse mundo, não nas coisas desse mundo. E pelo que nós entendemos da palavra de Deus, esse mundo de mal vai a pior. Mas nós temos uma esperança e devemos ter esta esperança viva nesse Deus vivo que vive e reina para todo sempre. Nós vamos ler um texto de um profeta que viveu num tempo difícil. Nós estamos vivendo dias, meses, não é? Esse último ano foi um ano muito difícil, não é? Um ano de crises, um ano de desastres, um ano de tantas coisas. E muitas pessoas têm agido e demonstrado a sua verdadeira face nesse tempo de crise. Algumas pessoas disseram que a crise foi boa para transformar muita gente. Eu entendo que a crise ela não transforma, a crise ela revela. Eu acho que 2020 serviu para revelar o que as pessoas são de verdade. 2020 serviu para mostrar quem a pessoa é, em quem que a pessoa está confiando, onde é que estava a esperança, onde é que estava a fé, onde é que estava o ânimo, onde é que estava a esperança. E a crise serve para mostrar de verdade onde é que as pessoas estão confiando, onde é que as pessoas estão colocando a sua expectativa. Abacuque já está aí, nós vamos ler Abacuque 3. Abacuque viveu numa época dessas. Se você tirar um tempo depois para estudar a história desse profeta, Abacuque viveu numa época de muita crise. Era uma época de grandes incertezas. A época de Abacuque era um período de crises de todas as áreas praticamente. Existia uma crise moral, existia uma crise espiritual, existia uma crise econômica. O povo, a sociedade nos dias de Abacuque, elas estavam num tempo muito difícil, um tempo crítico. E Deus então levanta esse homem, Abacuque, que mostra como reagir no momento de crise. E eu, orando ao Senhor, o que compartilhar aqui nesse primeiro culto desse novo ano, o Senhor nos trouxe para esse texto. Nós estamos iniciando 2021 e nós precisamos, irmãos, iniciar esse ano com esperança. Nós precisamos iniciar esse ano com uma declaração de esperança. Muita notícia ruim chega, muita coisa chega até nós, mas o nosso coração precisa haver uma declaração de esperança, mostrar onde é que nós cremos, onde é que nós confiamos e no que verdadeiramente nós estamos descansando. Abacuque 3, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou ler a partir do 16, eu coloquei aqui a partir do 17, mas eu vou ler o 16 também. 3 e 16, diz assim: ouvindo-o eu, Abacuque relatando, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, e os meus lábios, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Olha o 17. Porque ainda, nós cantamos hoje à noite isso aqui, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e fará andar sobre as minhas alturas. Nós cremos que Deus vai abençoar a sua palavra e a reflexão que faremos nessa noite. Amém? Abacuque se levanta, Abacuque é chamado
num momento de crise. E ele toma uma postura que muitos hoje não estão tomando. Abacuque, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do medo do povo, Abacuque levanta com uma voz de quem tem uma esperança viva em um Deus vivo. Muitas pessoas dizem confiar em Deus. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus. Mas poucas pessoas têm uma esperança firme nesse Deus. Poucas pessoas se levantam assim. Abacuque se ergue e se coloca, se posiciona diante dessa crise enfrentada por Judá com uma postura que nós precisamos aprender. A postura de Abacuque não é de desesperar. Quantas pessoas estão desesperadas nesses dias? Quantas pessoas estão muito, mas muito angustiadas por causa de tudo que está acontecendo? Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que dizem ter Deus nas suas vidas, estão desesperando. Abacuque não se desespera. Abacuque não se revolta. Ele não fica revoltado porque Deus permitiu isso. Por que Deus está deixando isso acontecer? Abacuque não se revolta. Muitas pessoas hoje estão revoltadas, questionando Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Abacuque não se revolta. Abacuque não se distanciou de Deus. Abacuque olhou a sua geração, as pessoas vivendo no sofrimento, não tinha a estrutura básica da sociedade, não funcionava, estava tudo fora do lugar. Abacuque não se afastou de Deus nessa hora por causa disso. Você sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão afastando-se de Deus. É interessante pensar nisso, não é? No meio do caos que nós estamos vivendo, se esperava as pessoas se aproximarem mais de Deus, mas a gente observa que muitas pessoas estão se afastando de Deus. Muitas pessoas estão esfriando espiritualmente. Muitas pessoas não estão colocando Deus como prioridade das suas vidas mais, por causa das situações que vão acontecendo. Abacuque, ele não se afasta de Deus, ele não se queixa de Deus, mas ele se aproxima de Deus. Eu vejo Abacuque olhando o caos e ele fala: eu sei aonde eu posso socorrer, eu sei aonde eu vou buscar, eu sei aonde eu tenho esperança, eu sei quem é o meu alicerce, eu sei quem é o meu Deus. E ele se aproxima de Deus, reconhecendo o governo de Deus e reconhecendo a soberania de Deus. Irmãos, eu quero que você me entenda isso. A nossa postura em um momento de crise como essa deve ser declarar uma total dependência de Deus, reconhecendo que é Ele, que não tem outro, que não há outra saída, não há outra possibilidade de salvação, não há outra possibilidade de esperança. A Bíblia diz que nós estamos em um mundo que está morto no maligno. Nós estamos num mundo que caminha a passos largos para a destruição. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Você olha hoje, a nossa sociedade, ela está em ebulição. A nossa sociedade hoje, os valores não são mais levados em consideração. Valores morais hoje, as pessoas não querem nem saber mais. As pessoas hoje, infelizmente, na sua grande maioria, perderam a moral, respeito, moral, obediência. Não existe, olha, coisa rara hoje você acontecer. A violência reina, a maldade impera, o pecado a cada dia aumentando mais, e o homem caminhando cada dia mais e mais para longe de Deus e caminhando para uma destruição. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Incertezas em todas as áreas, incertezas na área econômica, incertezas na área política, incertezas na área da saúde. Não há mais estabilidade, não há mais garantia nenhuma. E nós olhamos para a Bíblia e vemos o pecado vai reinando, vai ganhando espaço, e a própria Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas nós temos um Deus, e a Bíblia traz Ele, um Deus que nos ama muito, um Deus que planeja, prepara para nós a salvação, a possibilidade
de mesmo estando nesse mundo o caos como está, nós vivemos em paz, mesmo vivendo nesse mundo com tanto desespero, nós termos esperança, mesmo no mundo com tantas incertezas, nós termos uma certeza. E esse Deus que nos ama tanto, preparou o Senhor Jesus, quando lá na cruz do Calvário, Ele paga o preço, Ele leva a culpa do nosso pecado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas a Bíblia nos diz que o dom, o presente de Deus para nós, é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós, a exemplo de Abacuque, nós precisamos olhar, irmãos, o único que pode nos sustentar, que é esse Deus. A única saída é esse Deus. Não há outra possibilidade. Não tem outro jeito. Sabe, nós estamos entrando em 2021 e eu quero muito que a sua expectativa de melhoria, a sua expectativa de paz, a sua expectativa de alegria, a sua expectativa de que a vida seja melhor, ela não esteja nem em melhoria da economia, nem em uma melhoria da violência e nem em uma vacina que poderá surgir, mas a sua expectativa da vida melhorar, da esperança, da paz, da alegria estar na sua vida, ela precisa estar colocada somente em Cristo Jesus. Essas outras coisas, elas poderão acontecer ou não. Elas poderão acontecer ou não, mas independente disso, se nós estivermos voltados, focados, esperando só em Deus, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria e nós vamos ter esperança, independente das circunstâncias ao nosso redor. E é por isso que Abacuque, ele olha o caos do mundo que estava vivendo e ele reconhece Deus como a fonte da alegria, o motivo da esperança, a certeza da salvação e a segurança. Nós precisamos estar assim. Sabe, nós precisamos ter esta certeza, uma esperança que só Cristo pode dar. Abacuque traz esta declaração de esperança e de confiança. O verso 17 que nós lemos, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Abacuque levanta e ele fala: ainda que tudo dê errado, ainda que não tenha produtos na agricultura, ainda que não tenha nada, ainda que tenha escassez de qualquer coisa, ainda eu vou continuar crendo, eu vou confiando em Deus. Todos nós estamos com expectativa que 2021 seja melhor do que 2020, não é? Todos nós estamos com expectativa que 2021 as coisas melhorem, né? Que as coisas vão aliviando, que a gente possa ficar sem essa máscara, que a gente possa voltar a se abraçar, que a gente possa voltar a viver a nossa vida. Nós estamos nessa expectativa. Mas e se isso não acontecer? E se piorar? E se não acontecer? Como é que vai ficar a sua confiança? É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Nós vivemos, e eu detesto pregadores do caos, sabe? Aquelas pessoas que só chegam para você para falar: ó, tá ruim, vai ficar pior, porque eu detesto esse tipo de coisa, de gente. Mas tem gente que gosta, não é? Mas sabe, eu sempre prefiro ser otimista em toda situação. Então mas pode ser que dê errado. Pode ser que piore. Mas ainda assim, é o que Abacuque traz. Ele expressa a sua confiança totalmente em Deus. Abacuque pode ser que às vezes não entende o que Deus estava fazendo. Pode ser que talvez Abacuque não esteja entendendo o que aconteça. Abacuque fala: ainda que piore, ainda que a coisa fique pior, mas ele fala: todavia, olha o 18, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque diz: pode ser que fique pior, pode ser, isso faz parte dessa vida. Meu querido, aqui no mundo as coisas vão ser assim.
Nós não estamos no céu ainda. Tem muitos pregadores que pregam o céu aqui na terra, não é? Que aqui é mil maravilhas, aqui está tudo bom, vai ser tudo prosperidade, vai ter tudo cura, vai ser tudo resolvido. Não, isso aqui não é o céu. Aqui no mundo, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Aqui é assim. E é isso que Abacuque diz. Ainda que as coisas não dê tão certo como eu planejei, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse todavia, irmãos, e essa semana eu me demorei nessa expressão todavia. Abacuque diz: apesar de tudo que pode acontecer, a minha alegria, a minha expectativa não é de tragédia, a minha expectativa é de alegria. Então, entre 2021 agora, viva esse ano, não com expectativa de tragédia, mas viva esse ano com uma expectativa de alegria. Viva com essa expectativa de alegria. A minha confiança está em Deus, não está nas coisas deste mundo. Porque se você colocar a sua confiança nas coisas desse mundo, pode ser que dê tudo errado e você vai ficar frustrado, deprimido, angustiado, com medo, sem esperança. Mas se a sua confiança estiver colocada nesse Deus vivo, é isso que Abacuque traz para nós. Ainda que tudo dê errado, eu continuo alegre, porque eu me alegro no Senhor. Esse é o segredo. Você quer ter um 2021 abençoado, feliz, cheio de esperança? Coloque toda a sua expectativa, confiança nesse Deus que Abacuque coloca aqui. Ele coloca primeiro a confiança em Deus. E ele diz: mesmo que no campo ou na cidade acabe a comida, mesmo que dê problema, mesmo que aconteça qualquer coisa, a minha confiança está no Senhor. Essa precisa ser a nossa expectativa. Eu vejo todo mundo com 2021, e eu volto, parece repetitivo, mas é uma realidade que a gente estava vivendo. Falei com meu pai essa semana. Todo mundo com a expectativa na vacina, porque essa vacina, olha, não coloque a sua expectativa nessa vacina. Não coloque a sua expectativa que essa vacina vai resolver todos os problemas. Ela poderá ser até bem-vinda, poderá ser, mas deixa eu te falar, coloque a sua expectativa toda no Senhor. Coloque a sua confiança toda nele e descanse nos planos de Deus. Porque pode ser, e eu conheço, e eu te falo isso aqui com muita seriedade, eu conheço pessoas que em 2020, o ano do caos, o ano em que muitas empresas quebraram, o ano em que muita gente faliu, o ano em que deu errado para muita gente, eu conheço pessoas que 2020 foi o melhor ano de suas vidas. Eu conheço pessoas que no ano onde todo mundo quebrou, essa pessoa prosperou. Eu conheço pessoas que no ano de 2020, que deu errado para a maioria das pessoas, deu tudo certo para essa pessoa. Você sabe por quê? Porque a expectativa está colocada em Deus. E é isso que eu quero que você faça, é isso que eu quero que você entenda. Quer viver feliz plenamente? Coloque a sua expectativa totalmente em Deus, porque Deus pode sustentar no deserto. Deus pode colocar a sua mão, permitir que você vá lá para a cova dos leões, mas Ele fecha a boca dos leões. Ele pode permitir que você vá para a fornalha, mas aquilo não vai nem tocar em você. Enfim, a nossa expectativa, a nossa confiança precisa estar no Senhor. E aí, quando nós fazemos isso, Ele cuida das demais coisas. Sabe, é essa a descrição de Abacuque aqui. E na Bíblia a gente encontra quantos servos do Senhor que entenderam isso e permitiram, às vezes, passar pelo vale, passar por dificuldades e ainda assim experimentaram grandes coisas do Senhor. Nós precisamos vivenciar isso. Às vezes nós não entendemos o porquê, mas eu tenho que colocar no meu coração, confiar e descansar no Senhor. A minha convicção maior precisa ser no Senhor. E ele diz então:
Ainda que tudo isso, ainda que venha a crise, lembra bem, irmãos, a crise ela serve para mostrar onde está o nosso coração. A crise serve para mostrar onde é que está a nossa confiança. A crise serve para isso, ela serve para te mostrar quem você é de verdade. Você quer ver onde é que está a fé de uma pessoa? Deixa ela doente. Você quer ver onde é que está a confiança de uma pessoa? Deixa ela perder o emprego. Você quer ver aonde está o ânimo? Deixa passar por uma situação. A crise revela quem você é. E sabe, é nessa hora que nós precisamos fazer como Abacuque. Abacuque mostrou onde é que ele confiava. Ele confiava no Senhor. Quantas pessoas nesses dias agora de pandemia distanciaram do Senhor? Quantas pessoas pararam de buscar a Deus? Quantas pessoas pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de congregar, pararam de tudo por causa da pandemia? A crise mostra quem nós somos de verdade. Quantas pessoas se aproximaram mais de Deus? Quantas pessoas aproveitaram a crise para se achegar mais ao Senhor? A crise mostra. Então Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. É uma declaração de esperança, de alegria no tempo difícil. Nós precisamos experimentar isso. A gente encontra na Bíblia vários homens e mulheres. Eu estava lembrando de Neemias, não é? Neemias, num tempo difícil que ele viveu também, foi outra pessoa que, mesmo passando por dificuldades, tempos difíceis, Neemias pôde experimentar a razão da verdadeira alegria. Neemias 8, verso 10 diz assim: porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor que vai dar força para nós. E é por isso que Abacuque, olhando o caos que ele estava vivendo, ele volta para Deus, porque ele sabia que buscando a Deus, alegrando o coração de Deus, o seu coração ia ganhar força e ele ia encontrar a verdadeira alegria no Senhor. A nossa alegria tem que estar ali. Busquemos nos alegrar nele. É Deus quem vai trazer alegria para você. É Deus quem vai colocar verdadeira alegria, esperança no seu coração, se você voltar para Ele, buscar a Ele com convicção, para vencer esses momentos difíceis. Alegre-se no Senhor. É nele. Muitas pessoas achando que a gente não pode se alegrar por causa disso, por causa daquilo. Não. As pessoas passando por problemas, não sabe, não tem alegria nenhuma porque passa por dificuldade, não sabe ser feliz porque tem problemas. Abacuque diz: eu me alegro no Senhor. A minha alegria não depende do que eu passo, das minhas circunstâncias. Quantas vezes a pessoa é alegre, tendo problema dentro de casa, problema no trabalho, problemas, enfim, mas é alegre porque a alegria está no Senhor. É Deus quem traz alegria para o nosso coração, é Ele quem alegra o nosso coração. A alegria é nele. Se alegra nele. Ele diz assim: me exulto no Deus da minha salvação. Sabe, ele diz: ainda que dê tudo errado, eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. Já parou para pensar nisso? Que esse mundo pode estar do jeito que estiver, mas você está salvo em Cristo Jesus. Quer coisa melhor do que isso? Quer coisa melhor do que você colocar a cabeça no seu travesseiro, sabendo que você já está salvo em Cristo Jesus? Ah, mas e o coronavírus? E isso? E a violência? E a economia? E se... Eu exulto, eu me alegro no Deus da minha salvação. Isso é a melhor coisa que pode existir. E é isso que traz paz e esperança para o coração de Abacuque. E é isso que eu quero que você tenha também. Será que você já tem esta salvação? Você já desfruta disso? Será que você já recebeu esse Senhor como seu Salvador? E você pode dizer: eu me alegro, eu me exulto, é no Deus da minha salvação. A minha alegria não está na vacina, a minha alegria não está na recuperação da economia, a minha alegria não está em resolver os meus problemas. Eu me exulto, eu tenho esperança, é no Deus da minha salvação. Ah, como é triste pensar que
Tem tanta gente achando que a crise maior é a crise econômica, é tanta gente achando que a maior crise que pode existir é a crise na saúde, é tanta gente achando que a maior crise que existe é a crise da violência. Meu amado, a maior crise que existe é a espiritual. É uma pessoa presa espiritualmente que não tem paz e não tem esperança, não tem a certeza da salvação, não tem essa expectativa. Essa é a maior crise que existe, e ela só vai ser resolvida quando você receber a vacina, e essa vacina do sangue de Cristo Jesus. É a única vacina que resolve a maior crise que pode existir. Chama sangue de Cristo Jesus. Como é que eu tomo essa vacina? No dia que eu aceito Cristo como meu Salvador, no dia que eu chego diante dele e falo: Senhor, não tem outro, eu preciso, não tem jeito, eu só vou encontrar paz, tranquilidade, de verdade, quando eu receber o Senhor como Salvador, perdoa os meus pecados e entra na minha vida. Eu vi uma matéria, uma dessas pessoas que já tomaram vacina aí no exterior, e essa pessoa falava, naquela matéria ela falava: agora eu estou em paz, agora eu estou tranquilo, agora eu posso deitar e dormir tranquilo, porque eu tomei a vacina, estou imunizado. E eu fiquei pensando, será? Sabe, a gente precisa entender que paz de verdade será quando você tiver a certeza que Abacuque tinha do Deus da sua salvação. E aí você pode olhar ao seu redor e ver tudo desmoronando e estar em paz, sabendo que Deus está cuidando de você. Saber que pode acontecer qualquer coisa, mas você já tem uma vida e vida em abundância. Saber que nada pode te tocar se o Senhor não permitir. Saber que nada pode chegar na sua vida se o Senhor não permitir. Saber que você nunca vai ser abandonado, nunca vai ser deixado. E é por isso que Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós já estamos terminando, mas eu quero que você hoje tome essa decisão e tenha essa declaração de esperança. Nosso Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano. E enquanto você estiver olhando para os problemas, enquanto você estiver olhando para a crise, enquanto você estiver olhando para as dificuldades, você não vai ter alegria, você não vai ter esperança. Enquanto você estiver olhando para as coisas que estão acontecendo aí fora, você vai desanimar, você vai ter medo, você vai preocupar. Se você for para casa agora e ligar a sua TV, você vai ver o noticiário e você vai ter um monte de razão para dormir preocupado, se você olhar o que está acontecendo no mundo. Mas quando você tira os olhos das coisas deste mundo e olha para Cristo, o desespero vai embora, a angústia vai embora. Nosso inimigo faz de tudo para roubar a sua paz, ele faz de tudo para roubar a sua alegria. Eu não sei se você já teve experiências assim, eu já tive algumas na minha vida. Você está num culto como esse, alegre, cheio de esperança e alegria. Você chega em casa, em poucos minutos acontece uma coisa e outra e te deixa com raiva, nervoso, irritado, e parece que tudo que você estava sentindo foi embora. O inimigo faz de tudo para isso acontecer. Mas eu preciso me alegrar no Deus da minha salvação. Eu preciso saber que nada que vem de fora poderá roubar a minha paz. É convicção onde é que nós estamos confiados. A realidade ao nosso redor, ela é dura, ela é difícil. Quando eu prego isso aqui, eu não estou querendo que você se iluda, que não tem problema. Não, é difícil, eu sei que é. É desafiadora. Mas Deus quer homens e mulheres que tenham coragem de se posicionar, dizendo: eu confio, eu acredito, eu descanso no Deus da minha salvação. O problema é que hoje as pessoas estão se envergonhando do Evangelho de Cristo, não é? As pessoas hoje têm vergonha de falar que são crentes, que são cristãos, de se posicionar. Vem a pressão do mundo, vem os problemas, as pessoas preferem acompanhar, não é? Preferem fazer o que o mundo faz, viver como o mundo vive, que é mais fácil. É um caminho largo, não é? Deixa levar. Abacuque se colocou
Você vai ler o livro de Abacuque, depois você vai ver. Abacuque se coloca na torre de vigília e ele fala: eu só saio daqui depois que Deus falar comigo, porque eu não vou me entregar ao caos que esse mundo vive, às coisas que este mundo vive. Eu creio, eu descanso e eu confio nesse Deus da minha salvação. Você só vai encontrar o dia que você tiver essa coragem de se posicionar dessa forma. Tem que ter postura, tem que ter firmeza, tem que ter convicção. Paulo, apóstolo Paulo, eu termino, lá em Filipenses 4:12, Paulo diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer ocasião, seja bem alimentado, seja tendo fome, seja tendo muito, seja passando necessidade. E ele conclui dizendo assim: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É bem verdade que nenhum de nós gostamos de passar por dificuldades. É bem verdade que o nosso desejo era que 2021 fosse um ano tranquilo, sem nenhum problema. Mas sabe, às vezes sair da zona de conforto nos faz crescer. Às vezes Deus permite algumas coisas para nos fazer crescer, sabe? Para nos fazer repensar valores, repensar prioridades. Esses momentos difíceis têm muito a nos ensinar. Existe um nível de confiança que Abacuque demonstrou aqui, que a gente precisa chegar nele. É você olhar as coisas na sua frente e falar: isso não vai me abalar. Eu sei onde é que eu estou crendo. Eu me alegro no Deus da minha salvação. É você olhar para as suas dificuldades, é você olhar para as coisas que estão diante de nós e que vêm, infelizmente, e não deixar que isso nos alcance, porque nós já fomos alcançados por algo maior. Nós somos alcançados por aquele que a Bíblia diz que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então lembra bem, poderá piorar a crise econômica. Deus é maior do que a crise econômica. Poderá surgir uma nova variante do coronavírus. Deus é maior do que essa variante. Violência poderá aumentar. Deus é maior do que essa violência. Nada pode tocar naquele que já foi lavado, vacinado pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje à noite eu quero que você, se você ainda não fez, faça isso. Aproveite o primeiro domingo desse ano e comece esse ano diferente. Comece esse ano crendo naquele que prometeu não nos deixar, não nos abandonar. Sabe, não há nada impossível para Deus. Alegre-se nesse Deus que é fiel em cumprir a sua palavra. E Ele promete e Ele cumpre. E é por isso que Abacuque preferiu se refugiar lá. E é por isso que eu gostaria que você se refugiasse nele. Se você nunca tomou uma decisão na sua vida, toma hoje. Te convido hoje a você aceitar Cristo como seu Salvador. Deixar ser vacinado primeiro que todo mundo, não com essa vacina, mas vacinado com o sangue de Cristo Jesus. Passar pela sua vida e te imunizar dos pecados e te dar uma esperança de vida eterna. Você poder viver tranquilo, em paz, com alegria, com esperança, sabendo que aquele homem velho já passou e tudo se fez novo, e que nada te separa de Deus. Fica de pé se você puder para a gente orar. Infelizmente, essa pandemia contribuiu para que muitos se distanciassem da comunhão com Deus. Sabia que tem muitas pessoas que encontram-se há vários meses distantes, às vezes com a sua fé fria. Sabe, Paulo, ele traz um texto que ele diz, lá em Romanos 8:37, Paulo diz: em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos ama. E ele segue dizendo que nada separa do amor de Deus. Nada. Eu quero que hoje você tome essa decisão. Se você entende que
2021 pode ser melhor e você precisa tomar uma postura. Talvez você nunca teve essa coragem de se entregar definitivamente, confessar seus pecados a Ele. Aceite hoje, tome essa decisão. Talvez você já fez, mas está frio e distante. Tome uma postura firme hoje, se refugiar em Cristo Jesus. Pai amado, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui ouvindo esta palavra. Pessoas, ó Pai, que talvez estão cheios de expectativas para esse novo ano. A expectativa dos seus corações possam estar colocadas unicamente em Cristo Jesus. Que pessoas aqui, ó Pai, possam estar voltando os olhos para Ti, reconhecendo que não há outro, reconhecendo que não tem outro lugar em que nós possamos colocar a nossa fé, a nossa expectativa de esperança, a não ser em Cristo Jesus. Adoramos, Senhor. Fale em vidas aqui. Que pessoas nesse lugar possam estar se rendendo aos Teus pés. Pessoas aqui possam estar tomando a mais importante decisão das suas vidas, que é de confiar e se entregar a Ti. Nós oramos por cada vida, cada família, cada lar representado aqui nessa noite. Que o Senhor possa, na Tua bondade e misericórdia, derramar as Tuas bênçãos sobre essas vidas. Leve-nos em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de descanso, desfrutando, ó Pai, dos Teus cuidados. Essa é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você hoje quer tomar essa decisão, não vai embora não, fica aí, eu quero orar com você. Aproveite, primeiro domingo